Alertando o povo, Deus bradava e dizia: Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Vamos falar aqui sobre esta clareza que Deus coloca sobre o fruto dos nossos pensamentos. Aqui, no contexto, profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 19, está alertando o povo que, devido à sua persistente forma de pensar, maliciosa, maldosa, completamente contrária às palavras de Deus, tudo que aquele povo pensava viria a acontecer. Todo o mal que eles pensavam, todo o mal que eles maquinavam, iria se materializar na vida deles. Então veja, em um primeiro momento você lê essa palavra e você pensa assim, Deus vai castigar o povo. Não, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo: trarei mal sobre este povo o próprio fruto dos seus pensamentos. Quer dizer, o povo tinha concebido o mal. Deus aqui, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que Deus está com um esforço tremendo tentando convencer o povo a deixar o mal para que o pior não lhe aconteça. Então, não é que Deus quer fazer o mal ao povo, que Deus quer fazer o bem. Deus quer livrar o povo do mal. Mas como o povo insistia em ter e produzir e manter maus pensamentos e rejeitar a palavra de Deus, que são os pensamentos de Deus, então Deus estava dizendo, olha, esses maus pensamentos que vocês abrigam na mente de vocês vão dar frutos. E eu não posso fazer mais nada. Eu não posso impedir. Então vamos falar sobre isso aqui, o próprio fruto dos seus pensamentos. Porque pensamentos são as partículas que formam nossas atitudes, sentimentos, hábitos, comportamentos, decisões, enfim. Tudo da nossa vida, lá na sua raiz, começa com um pensamento. Antes a gente pensa. E aí a gente age, a gente decide. Logo, se os meus pensamentos são maus, distorcidos, corruptos, maliciosos, contaminados, é óbvio que, como um chefe que usa ingredientes podres, por melhor chefe que ele seja, o prato vai sair podre. Todo chefe sabe que um dos grandes segredos da culinária é escolher bons ingredientes. Então, da mesma forma, um dos grandes segredos da vida é você escolher bons pensamentos, para que você possa, dos bons pensamentos, tomar boas decisões, escolhas e assim por diante. Então, Deus alerta o povo que o fruto dos pensamentos deles iria se materializar e eles iriam ser destruídos, alertando esse povo a abrir a visão, rejeitar os maus pensamentos e começar a abraçar os pensamentos dele, as suas palavras, as suas leis. Ele dizia, vocês não estão atentos às minhas palavras, vocês rejeitam a minha lei. Isso acontece o tempo todo. Isso aconteceu lá atrás, na época de Jeremias. Isso acontece o tempo todo. A história da humanidade é essa. É a história de ouvir a palavra de Deus e achar assim, não é bem assim, não. Mas eu acho que não é tão assim, não. É diferente. Eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Essa é a história da humanidade. Desde Adão e Eva até os dias de hoje, e será até o fim dos tempos. O ser humano pensando, ouvindo a Deus e pensando assim, eu acho que eu tenho uma opinião diferente e melhor do que essa aí. E colhendo os frutos desses pensamentos. Essa é a história da humanidade, essa é a história da vida de muitas pessoas. Ouvem o bem, escolhem o mal, ouvem um conselho de alguém
mais capacitado, mas acha que sabe mais do que essa pessoa. Sejam os pais, seja o médico, seja uma pessoa no trabalho, um professor, a pessoa não tem experiência nenhuma e acha que sabe mais do que aquela que está tentando ensiná-la. É a arrogância do ser humano. A arrogância, o orgulho, é a burrice. Porque se você parar e pensar, não é? Só falando nos termos, nem falando aqui de fé, vamos falar de ciência, de tecnologia, de sociedade, vamos falar em termos humanos. Se o ser humano tão somente aproveitasse as lições dos seus antepassados, das suas gerações anteriores, não é? Digamos assim, os filhos aprendessem com os pais, que tivessem aprendido com os seus pais, os avós desses filhos, e que tinham aprendido com os bisavós, e que tinham aprendido com os tataravós, e assim por diante, então cada geração seria melhor que a anterior. Concorda comigo? Cada geração seria melhor, porque a geração seguinte, humildemente, diria, bom, eu não vou cometer os mesmos erros dos meus pais, porque eles já provaram que isso aqui não funciona, então eu vou fazer diferente. Mas não é isso que a gente vê. A gente até vê um avanço nesse sentido, por exemplo, na ciência. Você vê isso na tecnologia. Porque hoje você vê os carros de hoje são muito mais avançados do que os carros de 1960. Não é? Muito mais avançados do que os carros de 1990, dos anos 2000 ou 2010. Quer dizer, a cada ano os carros vão melhorando. Por quê? Porque quem trabalha com carros hoje aprendeu com os seus antecessores. E assim na medicina, a medicina hoje é melhor do que a medicina de 50 anos, de 20 anos, de 30 anos atrás. É assim em tudo na área científica. Mas na área social, comportamental, você não vê isso. O que a gente vê na sociedade? A família destruindo, os casamentos destruindo, o ser humano se tornando mais viciado, as pessoas mais violentas. A sociedade, de forma geral, ao passo que a ciência, a tecnologia avança, né, o conhecimento avança, nunca se teve acesso a tanto conhecimento hoje, como temos hoje, ao passo que todo esse conhecimento avança, o ser humano regride no seu comportamento, na sua forma de viver. Por quê? Porque é teimoso, é orgulhoso, é obstinado, é um pensamento de que sabe mais do que os seus antepassados. E isso destrói a vida das pessoas. Isso destrói. O mal, a destruição vem porque os maus pensamentos acabam se materializando. Então, qual é a solução para isso? Você que luta contra os seus pensamentos, você tem pensamentos aí de raiva, você tem pensamentos de mágoa, más lembranças, você tem lembranças do que os seus pais fizeram de errado com você, porque eles não foram perfeitos, ninguém é perfeito. Você tem lembranças dos seus ex-amigos, não é? Que hoje você colocou na listinha dos inimigos. Você tem sentimentos ruins a seu próprio respeito. Eu sou uma pessoa que estragou a própria vida. Eu não sei se eu vou conseguir recuperar, eu não mereço. Você tem culpa que você carrega dentro de você. Você tem mágoa do ex-marido, da ex-esposa, o ex-namorado que te traiu. Enfim, você tem uma mistura e um caldeirão de maus pensamentos dentro de você. Ansiedade, depressão, raiva, ódio, sentimentos de vingança, rejeição, culpa. Você tem raiva até de Deus, você tem raiva de você não consegue olhar no espelho, você tem raiva das pessoas próximas a você. Você está na rua, você olha as pessoas assim, você tem pensamentos horríveis sobre pessoas estranhas que você nunca viu na vida. Porque o sentimento está dentro de você. Às vezes você pensa em chutar o balde, você pensa em acabar com tudo de uma vez, porque você se sente pessimamente mal. Então, esses maus pensamentos, Deus está alertando aqui. Se você não fizer alguma coisa sobre esses maus pensamentos para removê-los, eles vão acabar dando fruto. E você vai piorar tudo na sua vida. Se você acha que a sua vida está mal, está indo mal agora, espere esses maus pensamentos darem fruto.
Aí você vai saber o que é má, uma vida má. Mas Deus fala que se você atentar às palavras dele e não rejeitar a lei dele, então tem jeito para você. Como que você faz isso? Ao invés de você entreter esses maus pensamentos, você começa a buscar os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, não é pensamentos de alguém da internet, de um influenciador da internet, não. São os pensamentos de Deus. Você pega a palavra dele, você lê a palavra. Ah, mas eu não entendo. Você não entende porque você nunca lê. Eu também não entendia quando eu comecei a ler a palavra de Deus. Era tudo grego para mim. Mas Deus fala com aqueles que têm interesse, que têm ouvidos para ouvir. Você não pode se preocupar, não deve se preocupar em entender tudo que você lê na Bíblia, não. Você só deve se preocupar com aquilo que você entende, porque o que você entende já é o suficiente para você tomar decisões e mudar a sua vida. Quando você absorve as palavras de Deus, então elas vão lavando, vão limpando os maus pensamentos da sua cabeça. Então você tem que ler a palavra de Deus todos os dias, pela manhã de preferência, mas qualquer horário é horário. Eu digo de manhã porque a cabeça está limpa e o primeiro pensamento do dia, sendo o pensamento de Deus, é a melhor coisa que você pode fazer para começar o seu dia. Leia a palavra de Deus. Ouça as palavras dele. Traga à memória as palavras dele. Pense nessas palavras. Quando você orar, falar com Deus, fale sobre as palavras dele. Senhor, o Senhor disse isso aqui, assim, assim, assim. Eu creio nisso, eu quero isso para a minha vida. Fale com Deus. Você ouve a Deus, você fala com Deus, você pensa, medita nos pensamentos dele. E quando você menos esperar, os seus maus pensamentos vão sumindo como uma fumaça que começa muito forte, daqui a pouquinho o vento passa e ela vai embora. E esses maus pensamentos vão passar da sua mente quando o vento da palavra vier sobre a sua mente. Mas você tem que provocar esse vento, você tem que buscar, você tem que atentar. Por isso Deus diz, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, sofrerão o mal dos seus próprios pensamentos, o fruto dos seus próprios pensamentos. Desperte para isso, meu amigo, minha amiga. Trate dos seus maus pensamentos com a palavra e você vai começar a ter excelentes frutos na sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.